3 da manhã. 17 sensores dispararam ao mesmo tempo. Algo subiu do porão ao sótão em 4 segundos. Velocidade de 87 km/h numa escada vertical. Impossível para qualquer humano. Quando cheguei ao sótão e senti aquele frio atravessar meus ossos, percebi que tinha 30 segundos antes que minha mente começasse a colapsar. O gravador estava ligado. Minha mão tremia. E então ouvi meu próprio nome sendo sussurrado por uma voz que não deveria existir. Meu nome é Victor Larsen. Investigo o paranormal há 17 anos. Isto é o que aconteceu na mansão Whitmore, e por que nunca mais voltei lá. Recebi o chamado numa terça-feira chuvosa de outubro. A voz do outro lado da linha era de um homem que claramente não havia dormido em dias. Senhor Larsen, meu nome é Thomas Whitmore. Herdei uma propriedade da minha tia-avó e preciso que alguém entre lá antes que eu possa vendê-la. Pagaria o que fosse necessário. Anotei o endereço. Rua Olmsted, 1847. Quando pesquisei a propriedade naquela noite, encontrei apenas registros de impostos e uma foto aérea mostrando uma mansão vitoriana sufocada por vegetação selvagem. Nenhuma menção em jornais. Nenhuma história local. Nada. Isso me deixou mais inquieto do que qualquer lenda urbana. Cheguei 2 dias depois com meu equipamento. Medidores EMF, gravadores digitais de alta sensibilidade, 3 câmeras térmicas e minha mochila de emergência. Lanterna tática, água, barras de proteína e sim, um crucifixo. Não sou religioso, mas aprendi que certos símbolos têm peso em lugares onde a realidade dobra. O portão rangeu quando empurrei. O jardim havia engolido os caminhos de pedra. A mansão erguia-se diante de mim com suas janelas vazias como órbitas oculares, a pintura descascando em tiras longas e pálidas. Girei a maçaneta. Destrancada. Entrei. O interior cheirava a mofo, madeira podre e algo mais. Algo adocicado e nauseante que não consegui identificar. Meus passos ecoavam no assoalho de carvalho enquanto eu mapeava o térreo. Sala de estar, biblioteca com estantes vazias, cozinha com uma mesa ainda posta para 4 pessoas. Pratos cobertos de poeira, talheres enferrujados dispostos com precisão, como se alguém tivesse saído no meio de uma refeição e nunca voltado. Instalei os sensores de movimento em pontos estratégicos, corredores, escadas, portas. 17 ao todo, formando uma rede que cobria toda a estrutura. Configurei-os para registrar qualquer objeto com mais de 15 centímetros se movendo acima de 5 km/h. Às 9 da noite, liguei todos os equipamentos e sentei numa cadeira no hall de entrada, observando os monitores portáteis. Silêncio absoluto. Nem mesmo ratos. Meia-noite passou. 1 da manhã. 2. Comecei a revisar minhas anotações quando todos os monitores acenderam simultaneamente. Sensor 01. Porão. Movimento detectado. Sensor 03. Escada do porão. Movimento detectado. Sensor 05. Primeiro andar. Movimento detectado um após o outro subindo. Rápido demais. Peguei a câmera térmica e corri para a escada. Meu coração batia tão forte que pensei que fosse vomitar. Subi os degraus de 2 em 2, seguindo o rastro dos sensores disparando acima de mim. Segundo andar. Terceiro andar. Sensor 17. Sótão. Movimento detectado. A porta do sótão estava entreaberta. Não estava assim quando cheguei. Eu havia verificado. Empurrei-a devagar. As dobradiças gemeram. Ar gelado escapou pela abertura, visível como fumaça na luz da minha lanterna. Subi os últimos degraus. O sótão era maior do que parecia de fora. Um truque de arquitetura vitoriana. Vigas de madeira cruzavam o teto baixo. Caixas empilhadas, móveis cobertos com lençóis brancos, um espelho oval virado para a parede. E frio. Tanto frio que minha respiração cristalizava instantaneamente. Levantei a câmera térmica. A tela mostrava azul profundo em toda parte. Temperaturas abaixo de 0, exceto por um ponto no canto mais distante. Um ponto vermelho brilhante. Fonte de calor. 36 graus Celsius. Temperatura corporal humana. Tem alguém aí? Minha voz saiu mais fraca do que pretendia. O ponto vermelho não se moveu. Avancei lentamente, mantendo a câmera erguida.
A cada passo, o frio intensificava. Meus dedos começaram a formigar. Meu nariz queimava. Quando estava a 3 metros, o ponto vermelho desapareceu. E então senti. Não era físico. Não era um toque. Era uma presença pressionando contra minha mente, como mãos invisíveis apertando meu crânio. Imagens dispararam através dos meus pensamentos. Imagens que não eram minhas. Uma menina de cabelos escuros correndo pelos corredores, rindo. A mesma menina mais velha, trancada num quarto, chorando, mãos cavando terra sob a luz da lua. Um vestido branco manchado de vermelho. Cambaleei para trás, batendo contra uma pilha de caixas. O gravador digital no meu bolso emitiu um bip agudo. Estava captando algo. Puxei-o com dedos tremendo. O medidor de áudio estava no máximo, mas eu não ouvia nada. Coloquei os fones de ouvido e ouvi. Victor, meu nome, sussurrado por uma voz infantil. Victor, você precisa encontrá-la. Encontrar quem? Falei em voz alta, imediatamente me sentindo ridículo. Mas a voz continuou. Sarah, no jardim, sob as rosas. Ela está tão fria, Victor. Tão sozinha. Arranquei os fones. Meu corpo inteiro tremia. E não era só pelo frio. Olhei ao redor do sótão, procurando... O quê? Uma criança fantasma me encarando. Não havia nada. Apenas sombras e poeira e aquele frio impossível. Precisava sair. Agora. Virei-me para a escada, mas algo me parou. Não uma força física. Uma compulsão. Uma certeza absoluta de que se eu saísse agora, sem verificar o jardim, nunca conseguiria dormir novamente. Desci as escadas tropeçando. Atravessei a casa e saí pela porta dos fundos. O jardim traseiro era um emaranhado de vegetação morta, mas no canto sudeste, distingui o contorno de algo que já fora um canteiro de rosas. Galhos secos e espinhos se projetavam da terra compactada. Peguei uma pá enferrujada encostada na parede e comecei a cavar. 15 centímetros. 30. Meio metro. A pá bateu em algo sólido. Joelhei-me e limpei a terra com as mãos. Madeira apodrecida. Tábuas dispostas horizontalmente. Uma caixa. Pequena demais para ser um caixão adulto. Usei a pá para levantar a tampa. A madeira cedeu facilmente, esfarelando-se em pedaços úmidos. Dentro, envolta em trapos que já foram brancos, havia ossos pequenos. Um crânio do tamanho de uma toranja. Costelas delicadas como gravetos. E preso aos trapos, meio preservado pela terra ácida, um medalhão de prata com a gravura Sarah Elizabeth Whitmore, 1887. Recuei tão rápido que caí sentado na grama morta. Meu celular saiu do bolso. Peguei-o com mãos sujas de terra e disquei o número que Thomas Whitmore havia me dado. Ele atendeu no segundo toque. Larsen, são 4 da manhã. Há uma criança enterrada no seu jardim, cortei. Sarah Whitmore. Você sabia disso? Silêncio do outro lado. Então, com voz tensa. Sarah era minha tataravó. Ela desapareceu em 1894. Minha família procurou por anos. Pensaram que ela tivesse fugido ou sido sequestrada. Ela não fugiu. Respondi, olhando para os ossos pequenos. Alguém a enterrou aqui, e ela quis que eu a encontrasse. A polícia chegou ao amanhecer. Equipes forenses, investigadores, vans de notícias. A mansão Whitmore, esquecida por décadas, estava de repente sob holofotes. Dei meu depoimento 7 vezes. Mostrei as gravações, os dados térmicos, os registros dos sensores. Alguns acreditaram, outros me olharam como se eu fosse louco. Não me importei. A análise forense confirmou. Os ossos pertenciam a uma criança do sexo feminino. Entre 8 e 10 anos, datados de aproximadamente 1890, 1895. Fraturas no crânio indicavam trauma contundente. Homicídio. Descobriram mais nos arquivos municipais. O tio de Sarah, Robert Whitmore, herdou a propriedade quando ela desapareceu. Ele era o único parente próximo além dos pais que haviam morrido de febre meses antes. Robert morreu em 1901 em circunstâncias misteriosas. Encontrado no sótão da mansão, congelado, apesar de ser julho. Ataque cardíaco, disseram os médicos da época. Mas eu sabia melhor.
Sarah recebeu um funeral apropriado 3 semanas depois. Pequeno, apenas eu, Thomas Whitmore e um padre local. Enterraram-na ao lado dos pais no cemitério da cidade. Naquela noite voltei à mansão uma última vez. Subi até o sótão. O frio havia desaparecido. A temperatura era normal, quase quente. Liguei o gravador e esperei. Silêncio absoluto. Então, tão suave que quase perdi, ouvi no gravador: "Obrigada." Uma palavra. Voz infantil, clara como cristal. Desliguei o equipamento e desci as escadas. Tranquei a porta da frente atrás de mim e nunca mais voltei. Thomas vendeu a propriedade 6 meses depois. Demoliram a mansão e construíram um pequeno parque infantil no terreno. Às vezes passo por lá quando estou na região. Crianças brincam nos balanços, riem, correm entre as árvores jovens plantadas onde antes ficava o jardim. E nunca, nenhuma vez ouvi relatos de algo incomum acontecendo lá. Sarah descansa agora. Sua história foi contada. Seu assassino, mesmo morto há mais de um século, foi exposto. Mas tem noites em que acordo às 3 da manhã, suando frio, ouvindo meu nome sendo sussurrado no escuro. Tem lugares onde o véu é tão fino que vozes atravessam. Lugares onde os mortos esperam pacientemente por alguém disposto a ouvir. Eu ouvi. E agora carrego as histórias deles. Esta foi apenas a primeira. Victor Larsen. Outubro de 2019.